Oi, Ana Luísa, eu vou falar do sistema sensorial. E aqui eu coloquei uma imagem exemplificando um pouco tudo que o sistema sensorial cuida, que é o tato, o olfato, paladar, audição e a visão. Tá, então, bom, o sistema sensorial, ele tá extremamente ligado ao sistema nervoso. Ele é responsável pela visão, audição, olfação, gustação e tato, como eu falei na imagem. Os sentidos permitem que o organismo se relacione com o meio externo, e aí assim a gente pode perceber alterações do próprio meio interno. Também nos possibilita ter ciência do que acontece com o nosso organismo ao nosso redor. E o sistema sensorial é formado pelos receptores, vias condutoras e centros nervosos do cérebro. Tá, os receptores são estruturas constituídas de neurônios recebendo estímulos do meio externo ou interno que se sensibilizam gerando impulsos nervosos. Esses impulsos nervosos podem ser fotorreceptores, que captam estímulos luminosos, termorreceptores que captam estímulos térmicos, quimiorreceptores, estímulos químicos e mecanorreceptores, estímulos mecânicos. Esses estímulos gerados nos receptores, eles são conduzidos por fibras nervosas sensitivas para o cérebro. E aí lá, eles são processados em centros nervosos específicos e aí eles assim nos dão a percepção das sensações. Tá, agora indo para a visão. Bom, os receptores da visão são fotorreceptores, né? E eles são os olhos ou os globos oculares, tanto faz. Onde estão localizados? Na porção superior da face, né? E dentro das cavidades. E assim elas formam as órbitas. Cada globo possui 3 túnicas: a esclera, a coroide e a retina. Agora eu vou falar de cada uma delas. Bom, a esclera, desculpa, eu não sei como fala, também pode ser chamada de olho branco e é a túnica mais externa do globo ocular. Ela é constituída por tecido conjuntivo fibroso, rico em fibras colágenas e tem função de sustentar e proteger as camadas mais internas. A esclerótica, muito fina e transparente, que se localiza na região anterior do globo, é a córnea. Tá, agora a coroide. É a túnica intermediária do globo e ela é constituída por tecido conjuntivo frouxo. É responsável pela nutrição e oxigenação do olho e por isso ela é muito vascularizada. A porção anterior é rica em melanócitos e isso faz com que ela seja pigmentada. E essa porção é a íris, que é o disco colorido do olho. A pupila é o orifício central da íris, que pode se dilatar ou contrair, permitindo maior ou menor penetração de luz no olho. A pupila possui fibras musculares lisas que recebem terminações nervosas do simpático e do parasimpático. Quando é do simpático, esses impulsos promovem a midríase, que é quando dilata, e do parasimpático, os impulsos determinam a miose, que é quando contrai. E agora a retina. Ela é a túnica mais interna do globo, ela é constituída de tecido nervoso. Ela tem função de captar e formar as imagens dos objetos. As células fotorreceptoras, elas podem ser de 2 tipos, bastonetes e cone. As bastonetes, elas são células com grande sensibilidade à luz, que permitem a percepção de formas e do contraste entre claro e escuro ou preto e branco, né? Onde ela se localiza? Essas células na região periférica da retina, onde tem pigmentação. E esse pigmento, ele se chama rodopsina ou púrpura visual.
e ele aumenta a sensibilidade da retina à luz. Já o tipo cone, ele é menos sensível e elas possuem pigmentos denominados fotopsinas, que permitem a percepção das cores. Onde se localiza? Na fóvea, que é a região central da retina. A fóvea é a região com maior sensibilidade à luz e ela fica logo abaixo do disco óptico, que também é conhecido como ponto cego, porque ele não é sensível à luz e assim ele não consegue formar imagens. Desse disco sai o nervo óptico, que vai para a área visual no córtex cerebral. Aqui é uma imagem exemplificando o bastonete e o cone. O globo ocular, ele ainda é constituído do cristalino e dos humores. O cristalino é uma lente biconvexa que dá mais nitidez e foco às imagens. Ele está localizado logo atrás da íris e tem função de convergir raios luminosos que penetram no olho para a retina, ou na fóvea centralis, que também pode ser chamada, e onde estão formando-se imagens menores e invertidas dos objetos. Agora um pouco da catarata. Essa doença, o que ela é? É a perda de transparência do cristalino. E ela é mais comum em idosos, mas também pode acontecer em outras pessoas por outros motivos. Por meio de ligamentos suspensores, o cristalino ele se prende aos músculos ciliares. O relaxamento e a contração desses músculos alteram o diâmetro anteroposterior da lente. Essa contração e esse relaxamento, ele é chamado de acomodação. Quando acontece a contração, a curvatura do cristalino aumenta e aí se torna mais convexo e os objetos ficam mais próximos. Quando relaxa, acontece o contrário. Então, a curvatura diminui, a curvatura do cristalino, ficando menos convexo, vendo objetos mais distantes. E também, numa idade avançada, o cristalino ele perde um pouco a capacidade de acomodação, e pode desencadear na presbiopia, não sei, ou também pode ser chamado de vista cansada, que é mesmo uma visão menos eficiente. Os humores, eles podem ser dois, aquoso e vítreo. O aquoso, ele preenche a câmara anterior do olho, que fica entre a córnea e o cristalino, e o vítreo preenche a câmara posterior, que fica logo atrás do cristalino. O vítreo o aumento da pressão no vítreo intraocular, devido ao aumento do volume do humor vítreo, né? Ele acarreta a glaucoma, que também é uma doença bem conhecida, que pode causar danos à retina, perda parcial ou até total da visão. Como funciona um pouco esse sistema? Então, a luz do meio externo, ela penetra no nosso organismo, atravessando os meios transparentes do olho. Quais são? Córnea, humor aquoso, cristalino e o humor vítreo. Os raios eles se convergem para um mesmo ponto sobre a retina, onde formam imagens menores e invertidas dos objetos. As imagens nítidas, elas só acontecem quando o feixe incide a fóvea centralis, que, né, esqueci do que também, que é a retina. Então essas células nervosas da retina, elas se sensibilizam e esses impulsos nervosos gerados, eles vão pelo nervo óptico até o centro da visão no córtex cerebral. E aí eles vão ser processados, interpretados e vão possibilitar ao indivíduo de enxergar. A audição.
Os receptores da audição, obviamente, estão localizados na orelha e podem ser 3. A orelha externa ela é constituída do pavilhão auditivo mais o meato acústico externo. E ela termina numa membrana que é a vibrátil e a timpânica. A segunda é a orelha média e a cavidade do osso temporal cheia de ar, onde estão 3 ossículos, o martelo, a bigorna e o estribo. Ela se comunica com a faringe pela tuba auditiva, que mantém a pressão do ar em equilíbrio nos 2 lados da membrana timpânica. E a terceira é a orelha interna, ou também pode ser chamada de labirinto, que é constituída da cóccea mais o vestíbulo, que encontram-se nos canais semicirculares. A cóccea está relacionada à audição e o vestíbulo ao equilíbrio corporal. A cóccea, nela circula um líquido, que é a endolinfa. E aí, no seu interior, tem também o órgão espiral, que também pode ser chamado de órgão de Corte, que é formado pela membrana tectória, mais as células sensoriais. E aí se comunica com o cérebro pelo nervo coclear. E o vestíbulo para separar a orelha média da interna, ele que separa. Então o vestíbulo é formado pelo sáculo, pelo trículo e os canais semicirculares. Quando as vesículas elas são cheias de endorfina, elas apresentam na base uma dilatação, que é a ampola. É um aglomerado de células sensoriais. É um aglomerado de células sensoriais ciliadas. O nervo vestibular, ele faz a conexão entre as células sensoriais no interior do vestíbulo com o cerebelo. E agora, como funciona aqui eu vou deixar nessa imagem da anatomia da orelha, como funciona na prática o sistema para a gente poder escutar. Então, as ondas sonoras, elas são captadas pelo pavilhão auditivo, e aí, através do meato acústico externo, chega a membrana timpânica. A incidência de ondas sonoras fazem ela vibrar, e devido ao contato com o martelo, acontece uma transmissão até os ossículos do ouvido médio. Então, vai primeiro para o martelo, depois para a bigorna, e depois para o estribo. Aí, as vibrações da membrana da janela do vestíbulo, elas são transmitidas até a cóccea, agitando o líquido coclear, daí a membrana tectória, até a membrana tectória do órgão espiral. E quando chega nessa membrana, estimula as células sensoriais logo abaixo, e aí geram os impulsos nervosos, que por meio do nervo coclear, eles são levados até o centro da audição do cérebro e vão ser interpretados, transformados em sensações auditivas. Esqueci de passar. E também esse sistema, ele tem total relação com o equilíbrio corporal. Como isso se dá? Então, parte dessas atividades, essas atividades, elas se relacionam com o vestíbulo. Então, por exemplo, o indivíduo vai lá, movimenta a cabeça, aí a endolinfa se agita, os otótitos, eles se chocam com o revestimento do vestíbulo. Aí vai sensibilizar as células sensoriais, vão gerar impulsos pelas células, e aí, através do nervo vestibular, eles vão chegar até os centros nervosos do cerebelo. Aí, eles vão ficar sabendo da posição do indivíduo, vão interpretar, essa informação, e o cerebelo, e aí vai chegar até o cerebelo, que controla o nosso equilíbrio corporal. Agora, a olfação.
Os receptores são quimiorreceptores, representados por células sensoriais localizadas na mucosa olfativa, que é uma porção mais superior da mucosa nasal. Bom, as partes da célula. Então, os dendritos, eles possuem cílios que ficam na camada de muco que recobre a mucosa nasal. Já os axônios, eles se comunicam com o bulbo olfatório do cérebro. Bom, o funcionamento. As moléculas dispersas no ar vão penetrar as cavidades, nasais e aí entram em contato com as células sensoriais, gerando e estimulando impulsos nervosos, que vão ser conduzidos até os corpos celulares das células olfativas, vão passar pelos axônios, chegando ao bulbo olfatório. E essas sensações, elas vão ser mais intensas quanto maior for a quantidade de receptores estimulados. Isso depende da concentração das substâncias odoríferas do ar. Aí aqui as estruturas. E agora a gustação. Os receptores da gustação, eles são quimiorreceptores ou corpúsculos gustativos. Eles são localizados no interior das pápilas linguais, saliências da mucosa que reveste a língua. E podem ser de 3 tipos essas pápilas. Podem ser as caliciformes, que são as maiores pápilas, estão localizadas na face superior da base da língua e disposta em forma de V, formando o V lingual. E elas são pápilas gustativas, que contém corpúsculos gustativos. As segundas são as pápilas fungiformes, que têm uma formologia semelhante à de cogumelos. São também pápilas gustativas e se localizam na superfície superior e lateral da língua. E a terceira são as pápilas filiformes, que são filamentosas e longas, são pápilas tatáveis, ou seja, que veem se o alimento é duro, mole, líquido, frio, quente, e são localizadas em toda a superfície da língua. Os corpúsculos gustativos, eles são estruturas formadas por células neuroepiteliais, quimiorreceptoras, que fazem essa conexão com certos nervos cranianos. Cada pápila gustativa, ela apresenta uma pequena abertura ao poro gustativo e abriga inúmeros corpúsculos gustativos. Uma pessoa adulta possui mais ou menos 10.000 corpúsculos gustativos. Como funciona isso? Como funciona? Então, a gente absorve essas substâncias que são dissolvidas na saliva e aí vão penetrar nessas pápilas gustativas. E aí elas vão se sensibilizar aos corpúsculos gustativos, gerando impulsos nervosos e por meio de nervos vão chegar aos centros nervosos do córtex cerebral. E aí no cérebro vão ser interpretados e transformados em sensações de sabor, que podem ser 4. Essas sensações gustativas. A gente pode sentir gosto azedo ou ácido, doce, salgado e amargo. E agora, o último que a gente vai falar é o tato. Qual a função do tato? Perceber sensações de dor, calor, calor pode ser o quente ou frio, pressão, entre outras. Onde são localizados? Esses receptores são localizados nas vísceras, nos músculos, nos ossos e na pele. Conforme tenham ou não membranas de tecido conjuntivo envolvendo as terminações nervosas. Esses receptores ou corpúsculos tatáveis, eles podem ser de 2 tipos, encapsulados e não encapsulados. Os encapsulados, eles se relacionam com as sensações de tato e pressão, ou seja, eles são mecacorreceptores. E eles podem ser os de Meissner, não sei falar, desculpa, que são frequentes na derme, na palma da mão e da planta dos pés. Os de Krause e de Ruffini, que são frequentes na pele, mucosas da boca e órgãos genitais.
e os de Ruffini, eles são mais achatados, e os de Vater Passini, que são mais localizados nas camadas profundas da pele, tecido conjuntivo em geral, incluindo as vísceras. E os segundos são os não encapsulados, que são responsáveis por sensações de frio, calor e dor. É isso.